Bruna sonha em se tornar uma confeiteira desde a infância. Quando completou 7 anos, tentou fazer um bolo pela primeira vez com sua mãe. Ela ajudou a colocar o creme entre as camadas do bolo, e naquele momento a pequena menina percebeu o que queria fazer pelo resto da vida. Sua mãe ganhava dinheiro fazendo doces e até queria abrir sua própria confeitaria, mas havia um fator que a impedia de realizar esse sonho: o pai de Bruna bebia muito. Ele costumava beber álcool apenas nos fins de semana, mas depois Pedro começou a beber todos os dias. Eventualmente, o homem foi demitido do seu trabalho. A mãe de Bruna teve que sustentar toda a família, trabalhando como secretária em uma escola até o final da tarde. Ao chegar em casa, fazia bolos, não importava o quão cansada estivesse. Mas, mesmo assim, o dinheiro que ela ganhava não era suficiente para cobrir todas as necessidades da família. Quando Bruna completou 18 anos, decidiu começar a fazer doces também, mas sua mãe insistiu que ela precisava obter uma educação e um trabalho normal, pois era impossível ganhar dinheiro suficiente fazendo bolos. Bruna não queria discutir com sua mãe, então se matriculou na faculdade para se tornar contadora, pois não tinham dinheiro para pagar uma universidade. Infelizmente, a mãe de Bruna escolheu a profissão, não Bruna, pois acreditava que com tal diploma sempre se pode encontrar um emprego e ganhar dinheiro suficiente. Um ano depois, o pai de Bruna morreu de alcoolismo. A vida de Natália e sua filha ficou ainda mais difícil, pois usaram todas as economias para pagar o funeral. Mas, às vezes, parecia-lhes que estavam até um pouco felizes com a morte dele, pois agora ninguém tornaria a vida delas ainda mais difícil. Bruna odiava a faculdade e sua profissão, constantemente querendo abandonar os estudos, mas não podia fazer isso porque sabia o quão importante era para sua mãe. No 3º ano da faculdade, a garota ainda não sabia que sua vida mudaria completamente em breve. Um estudante de outra cidade, Leonardo, transferiu-se para a faculdade e, ao contrário de Bruna, ele amava sua futura profissão e até planejava entrar na universidade. Muitas garotas na faculdade gostavam dele, mas ele escolheu Bruna. Leonardo convidou Bruna para tomar um café e ela lhe contou que não queria trabalhar como contadora, mas sonhava em se tornar uma confeiteira. "Seja paciente, estamos no 3º ano da faculdade", disse Leonardo. "Sua mãe ficará feliz se você conseguir um diploma em economia. Depois disso, você pode trabalhar onde quiser, mas se casar comigo, não precisa trabalhar de forma alguma. Pode fazer bolos o quanto quiser. Este é nosso primeiro encontro, mas você já está falando sobre casamento", disse Bruna rindo. "Quando te vi pela primeira vez, soube imediatamente que você se casaria comigo", respondeu o rapaz confiante. E Leonardo não estava mentindo. Bruna e Leonardo se casaram um mês após se formarem na faculdade. Como o rapaz planejava, ele entrou na universidade. Enquanto isso, Bruna ainda precisava trabalhar como contadora por um tempo, pois o jovem casal precisava de dinheiro. Leonardo era um dos melhores alunos da universidade. No 2º ano da universidade, começou a trabalhar meio período para uma grande empresa. Bruna estava feliz com Leonardo. Não eram ricos e não podiam comprar um carro ou um apartamento, mas tinham dinheiro suficiente para as necessidades básicas. Um ano após o casamento, a mãe de Bruna morreu. Descobriu-se que a mulher tinha problemas cardíacos há muito tempo, mas nunca encontrava tempo e dinheiro para um exame médico. Bruna sofreu muito. Ela teve 2 semanas de folga para se recuperar da morte da mãe e passou esse tempo no apartamento da mãe, lembrando de como era feliz ali quando criança. Mas agora o apartamento estava vazio. Não havia tapete no chão onde ela e seu pai costumavam montar uma ferrovia e correr um trem de brinquedo, nem mesmo um sofá onde seu pai bêbado costumava dormir o tempo todo. Natália se livrou dele logo após a morte do marido. No entanto, havia um batedor que Bruna usou para bater creme pela primeira vez na vida e um suporte giratório onde Natália decorava suas obras-primas de confeitaria. Bruna não queria deixar este apartamento, e não havia motivo para alugar um apartamento se agora tinham um lugar para morar. Leonardo apoiou sua esposa nessa ideia. Eles reformaram o apartamento, trocaram o papel de parede e substituíram alguns móveis. Apenas as lembranças permaneceram da atmosfera passada, capturadas em fotos. Aos poucos, Bruna se recuperou da morte da mãe, mas ainda era difícil para ela trabalhar como contadora.
Leonardo frequentemente repetia à sua amada esposa que manteria sua palavra e que ela não precisaria trabalhar. Ela só precisava esperar um pouco até ele conseguir uma promoção no trabalho e terminar a universidade. Depois de um tempo, o casal começou a pensar em ter um bebê, mas conversaram e decidiram adiar até tempos melhores. 2 anos se passaram. Leonardo cumpriu sua promessa. Ele conseguiu alcançar tudo o que sonhara. Obteve uma promoção no trabalho e Bruna finalmente deixou o emprego que odiava e começou a fazer doces. Um dia, Leonardo voltou para a casa do trabalho com uma expressão estranha no rosto. Ele estava agindo de maneira estranha e fazendo perguntas estranhas. Leonardo, que aventuras interessantes posso ter em casa? Bruna riu. Passei o dia inteiro em casa. Um cliente não veio buscar o bolo hoje, então você pode comer com chá. Leonardo comeu um pedaço de bolo avidamente e começou a elogiar sua esposa. Foi então que Bruna percebeu o motivo do comportamento estranho. O que você está planejando? Há algo que você quer me pedir? Perguntou Bruna. Estou pensando em comprar um carro, respondeu Leonardo rapidamente, abaixando os olhos. Parecia que ele estava esperando permissão da esposa para fazer essa compra. Bruna não se importava. Um carro realmente tornaria a vida deles mais confortável. Agora não precisariam mais correr para pegar o ônibus para ir a algum lugar. Além disso, estavam planejando ter um bebê, então um carro era uma necessidade. Já tinham algumas economias, então Bruna sugeriu procurarem juntos por carros acessíveis, mas Leonardo disse inesperadamente: eu já sei que tipo de carro preciso, mas o problema é que precisamos fazer um empréstimo. Nossas economias não serão suficientes para essa compra. Bruna imediatamente se indignou. Por que comprar um carro tão caro? Nossas economias seriam suficientes para um bom carro usado. Você não entende, disse Leonardo, desviando o olhar. Eu ocupo uma posição sênior no trabalho. Na verdade, sou quase a pessoa mais importante da empresa. Até mesmo gerentes simples dirigem carros elegantes. Não posso comprar um veículo usado barato. Essa é uma explicação muito estranha. Alguém se importa com o tipo de carro que você dirige? E por que você se importa com a opinião dos outros? Questionou Bruna. Você não entende a importância disso, respondeu o marido seriamente. Estou constantemente participando de reuniões importantes, e se eu chegar em um carro velho, darei uma má impressão aos meus parceiros. Além disso, é melhor comprar um carro novo. Um carro usado exigirá muitos investimentos. O último argumento sobre investimentos em um carro usado funcionou melhor do que a justificativa sobre a suposta reputação do marido. Bruna aprovou a compra de um carro caro, mas confiável e seguro. No entanto, descobriu-se que comprar um carro caro não era o que Leonardo estava com medo de pedir a Bruna. Como eu disse, precisamos fazer um empréstimo para comprar este carro, mas só posso obter um empréstimo com garantia do seu apartamento, pois não tenho nada além disso, disse Leonardo. Bruna colocou o prato que estava lavando e olhou seriamente para o marido. Ela tinha medo de correr tal risco. E se algo der errado? Perguntou ela. E se você for demitido do seu trabalho? Então o banco vai tomar nosso apartamento por dívidas. Onde vamos morar? Bruna, disse Leonardo suavemente, aproximando-se da esposa. Ele pegou a mão dela e continuou a falar: isso não vai acontecer. Você não será afetada por este empréstimo de forma alguma. Mesmo que eu seja demitido deste emprego, conseguirei outro. Você sabe que farei tudo o que puder para garantir que você esteja feliz e bem. Bruna resistiu um pouco mais, expressando suas preocupações, mas eventualmente Leonardo conseguiu convencê-la. O homem nunca mentiu para ela e sempre cumpriu suas promessas. Um mês depois, compraram um carro novo. Leonardo imediatamente levou Bruna para um passeio. Eles dirigiram pela rodovia, admiraram a natureza e desfrutaram de sua felicidade. De repente, a mulher pediu para parar o carro urgentemente. Ela estava sentindo náuseas. Talvez haja muitas curvas na estrada. Vou tentar dirigir mais cuidadosamente para que você não se sinta enjoada novamente, disse Leonardo quando Bruna voltou ao carro.
Não acho que esse seja o motivo de eu me sentir mal, disse ela, bebendo um pouco de água. Tenho me sentido mal há 2 semanas. Talvez outro dos nossos sonhos esteja prestes a se tornar realidade. Leonardo ficou empolgado e decidiu esclarecer: você está dizendo que está grávida? Receio que seja possível, respondeu Bruna. Vou ver um médico amanhã. Bruna, meu amor, não posso acreditar. Estou tão feliz, gritou Leonardo feliz. Mas do que você tem medo? Temos sonhado em ter filhos por tanto tempo. Eu só acho que não é o momento certo, respondeu Bruna. Como vamos lidar com um empréstimo e um bebê? O bebê vai exigir muito dinheiro. Bruna, já te disse que farei tudo o que puder para garantir que você tenha uma vida próspera, disse Leonardo, piscando para a esposa e sorrindo. Alguma vez falhei em cumprir minha promessa? Bruna se acalmou um pouco, pois confiava em seu marido. Leonardo realmente sempre cumpriu suas promessas, mas ela não tinha ideia de como ele conseguia fazer isso. Leonardo continuou a sustentar sua família, mas Bruna não podia mais fazer e vender bolos devido ao enjoo matinal. O casal esperava o nascimento da filha. Leonardo passava mais e mais tempo no escritório para sustentar sua esposa e futura filha. Ele tinha que lidar com mais clientes, fechar negócios mais rapidamente e fazer muitos relatórios. Ele queria apenas o melhor para sua família, mas não percebia como seu trabalho poderia afetar seus entes queridos. Se ele soubesse das consequências, teria se odiado no momento em que decidiu pegar o primeiro empréstimo para comprar um carro. Sim, depois de pegar o primeiro empréstimo e comprar o carro, Leonardo pegou vários outros empréstimos de outros bancos, mas Bruna descobriu isso acidentalmente. No entanto, essa não foi a pior notícia para ela. A filha de Bruna e Leonardo, Alice, já tinha 3 anos. Um dia, a menina estava muito irritada. Alice estava de mau humor desde cedo. Primeiro, ela se recusou a comer, depois derramou uma xícara inteira de leite no chão. À tarde, Alice espalhou brinquedos pela sala e não queria sair para passear. Bruna estava exausta naquele dia. Finalmente colocou Alice para dormir à noite e sentou-se no sofá para relaxar. De repente, percebeu que já eram 3 da manhã, mas Leonardo ainda não tinha chegado em casa. Às vezes, o homem ficava até tarde no escritório, mas não tanto tempo. Bruna tentou ligar para ele, mas o telefone de Leonardo estava desligado. A mulher não tinha suspeitas de infidelidade do marido ou algo assim. Ela tinha certeza de que, se ele não atendesse ao telefone, algo estava errado. Aparentemente, Alice tinha uma premonição de algo ruim, por isso estava irritada o dia todo. 10 minutos depois, Bruna recebeu uma ligação em seu telefone, mas não era Leonardo. Era um número desconhecido, e o coração da mulher disparou. Ela atendeu a ligação com uma voz trêmula e percebeu que era do hospital. 10 minutos depois, Bruna bateu na porta da vizinha. Uma garota de 30 anos morava lá. Ela e Bruna não se comunicavam muito, apenas se cumprimentavam educadamente quando se viam, mas agora Bruna precisava urgentemente da ajuda de alguém. O que houve? São 3 da manhã, disse Ana, acordada pelo barulho na porta. Se não for um incêndio, nunca vou te perdoar por isso. Ana, por favor, me perdoe. Eu entendo que não é a melhor hora para visitas, mas realmente preciso de ajuda, respondeu Bruna, juntando as mãos em um gesto de súplica. Meu marido sofreu um acidente de carro. Recebi uma ligação do hospital dizendo que preciso ir lá urgentemente. Só queria pedir para você passar a noite no nosso apartamento. Minha filha está dormindo lá. Não posso deixá-la sozinha. Ana bocejou alto e pediu para Bruna esperar. Momentos depois, ela saiu de seu apartamento vestindo um roupão. Bruna rapidamente mostrou o que alimentar Alice caso não voltasse antes do amanhecer. A mulher disse que a garota poderia pegar o que quisesse da geladeira também, mas Ana quase não a ouviu. A garota sentou-se no sofá da sala de estar, fechou os olhos e adormeceu. Bruna chamou um táxi e correu rapidamente para fora. A caminho do hospital, a mulher rezou apenas por uma coisa: que Leonardo sobrevivesse.
Mas Bruna não sabia que havia notícias ainda piores do que o acidente de carro em que seu marido se envolveu. "Por que você está me levando para o necrotério?", perguntou Bruna, percebendo que o médico a estava levando para algum lugar no porão. A mulher conhecia bem o caminho até o necrotério, pois já havia visto sua mãe lá. A cada passo, o corpo de Bruna resistia mais e mais. Gradualmente, ela percebeu o que tinha acontecido. "Doutor, por que você não me diz nada? O que aconteceu com meu marido?" "Por que estamos indo para o necrotério?", disse Bruna com uma voz trêmula. A mulher parou na porta do necrotério. Claro, ela já tinha percebido que nunca mais abraçaria Leonardo, nunca mais falaria com ele. Ela percebeu isso, mas ainda tentava não pensar nisso até entrar naquela sala assustadora. Ela estava com medo de entrar porque, uma vez que entrasse naquela sala assustadora, sua vida seria dividida em antes e depois. "Vamos fazer a identificação do corpo", respondeu finalmente o médico, abaixando os olhos. O médico estava cansado. O coração no peito da mulher congelou. "Uma identificação do corpo", repetiu lentamente. "Mas isso não significa que é meu marido ali, certo? Vamos apenas entrar no necrotério e você pode ver o corpo você mesma", pronunciou o médico. Ele estava exausto e irritado, mas percebeu que não deveria mostrar isso à mulher que estava prestes a passar por uma difícil provação. Todos no hospital tinham certeza da identidade do falecido porque encontraram a identidade dele, mas era necessário identificar o corpo de qualquer maneira. O médico abriu a porta e a deixou entrar na sala. A mulher imediatamente sentiu um cheiro terrível. Quando viu o corpo na mesa, sentiu-se enjoada. "Está pronta?", perguntou o médico. Bruna sentiu, segurando o lenço firmemente nas mãos. O médico puxou o lençol do rosto de Leonardo. Lágrimas imediatamente escorreram dos olhos da mulher. Ela gritou alto e quase desmaiou, mas o médico conseguiu segurá-la e levá-la para fora para tomar um pouco de ar fresco. Os investigadores já estavam esperando por ela ali. O médico deu a Bruna um sedativo para que ela pudesse falar com a polícia calmamente. Mesmo assim, ela não conseguia se recompor por muito tempo. A mulher encolheu-se, curvou-se e apenas chorou silenciosamente em vez de falar. Quando o remédio finalmente fez efeito, eles lhe contaram o que havia acontecido. Leonardo não percebeu o sinal de alerta e entrou na ferrovia. A cancela fechou bem na frente dele, e havia carros atrás dele. Ele não tinha para onde dirigir. Claro, ao ver o carro, o trem tentou desacelerar, mas era tarde demais. Leonardo morreu em alguns segundos. Seus últimos pensamentos foram de que ele havia deixado sua família em uma situação terrível. O homem apenas conseguiu dizer baixinho, olhando para o trem: "Sinto muito." A partir daquele dia, Bruna não vivia, mas existia como um robô. Ela repetia automaticamente a rotina diária. De manhã, lavava o rosto, alimentava a filha, saía para passear com ela, voltava para casa, alimentava-a novamente e a colocava para dormir. A mulher quase não comia. Após o funeral, sua condição não melhorou muito. Nada poderia trazê-la de volta ao normal. Mas ela não sabia que essa não seria a única provação que teria de enfrentar. Um mês após a morte de Leonardo, Bruna começou a fazer bolos novamente e economizar algum dinheiro. Um dia, enquanto fazia um bolo na cozinha, sentiu um cheiro acre de fumaça. Bruna correu para o corredor e viu que a porta da frente estava pegando fogo. Ela rapidamente pegou um balde de água e apagou o fogo. Parecia-lhe que alguém havia deliberadamente incendiado a porta. Bruna saiu do apartamento e viu palavras escritas em tinta vermelha na parede: "Pague a dívida." Foi assim que a garota descobriu como Leonardo proporcionava uma vida feliz e próspera para ela e sua filha. Descobriu-se que o homem devia centenas de milhares de dólares a agiotas. Leonardo pegou vários empréstimos de diferentes bancos e depois simplesmente parou de pagá-los porque não tinha dinheiro. Bruna descobriu que a empresa onde seu marido trabalhava estava falida. Nos últimos meses, Leonardo quase não ganhava nada. Mas esse não era o maior problema. Cerca de uma semana após o incêndio na porta, os oficiais de justiça vieram ao apartamento de Bruna. Eles iam vendê-lo.
Leonardo pegou seu primeiro empréstimo com garantia do apartamento de Bruna e parou de pagar esse empréstimo há muito tempo. Bruna implorou para que lhe dessem algum tempo. Ela prometeu encontrar dinheiro, mas os oficiais de justiça disseram que já era impossível mudar qualquer coisa. Este é meu único lugar para morar, chorou Bruna. Você está sugerindo que eu e minha filha fiquemos sem teto? Senhora, não há nada que possamos fazer para ajudá-la, disseram os oficiais de justiça. Enquanto estamos ocupados com a papelada, tente pagar uma parte do empréstimo. O homem entregou a Bruna um papel com o valor. A mulher percebeu que precisava encontrar um novo lugar para morar porque nunca conseguiria juntar tanto dinheiro rapidamente. Leonardo parou de pagar o empréstimo há muito tempo e o valor havia aumentado várias vezes. Além disso, Leonardo tinha problemas com agiotas. Bruna não podia nem vender o carro do marido. O carro se transformou em um monte de ferro após o acidente. Bruna desesperadamente tentou encontrar dinheiro ou um lugar para morar, mas falhou. Eventualmente, Bruna e Alice ficaram sem teto. Elas não tinham parentes e ninguém que conheciam concordou em ajudá-las. Ana, posso ficar no seu apartamento por um tempo? Perguntou Bruna à vizinha. Desculpe, mas estou alugando este apartamento. Se o proprietário descobrir, também vou ter que procurar um novo lugar para morar, respondeu Ana. Bruna se ajoelhou e implorou para passar a noite lá, mas Ana recusou. Está quente lá fora agora. Além disso, acredito que há muitos lugares que ajudam pessoas sem teto, respondeu Ana calmamente. Desculpe, mas não há nada mais que eu possa fazer para ajudá-la. A garota bateu a porta. Bruna encostou-se na parede e chorou amargamente. Mamãe, estou com fome, disse Alice baixinho. Minha menina, também estou com fome, mas precisamos ser pacientes por um tempo, respondeu Bruna. Elas saíram do prédio e Bruna olhou ao redor. Para onde deveriam ir agora? A mulher não tinha muito dinheiro. Ela percebeu que só seria suficiente por alguns dias. Bruna pegou a mão da filha e deu um passo à frente. De repente, uma sacola preta caiu na frente delas. A mulher rapidamente olhou para cima e viu sua vizinha fechando a janela e se escondendo atrás da cortina. Bruna olhou para a sacola e notou que havia um bilhete amarrado a ela. Sinto muito, mas não posso fazer mais nada para ajudá-la. Bruna pegou a sacola, abriu-a e viu que havia uma caixa de biscoitos, algumas barras de chocolate, 1 litro de leite e pão. Obrigada, gritou Bruna. Ela tirou os biscoitos, deu-os à filha e seguiram em frente. A mulher não sabia para onde estavam indo. Bruna não planejava passar a noite na rua. Ela havia ouvido falar de pessoas dormindo em estações de trem, então decidiu ir para lá. Naquela noite, Bruna e Alice dormiram na sala de espera da estação de trem. Elas tinham um pouco de comida, então conseguiram economizar algum dinheiro. Alice ainda não entendia o que estava acontecendo e por que precisavam passar a noite em um lugar tão movimentado. Mamãe, estamos indo a algum lugar? Perguntou a garota inocentemente de manhã. Não, querida, respondeu Bruna. Vamos ficar aqui por um tempo. Mas não conseguiram passar outra noite lá. À noite, um funcionário da estação de trem se aproximou de Bruna e decidiu esclarecer para qual trem estavam esperando. Para ser honesta, não estamos esperando nenhum trem, respondeu Bruna baixinho, depois de levar o homem para o lado para que sua filha não ouvisse a conversa. Só precisamos de um lugar para dormir até eu encontrar uma solução para minha situação. Senhora, isto não é um hotel, respondeu o homem severamente. Se você precisa de um lugar para dormir, pode alugar um quarto de hotel. Tenho que pedir que saia da sala de espera, caso contrário, terei que chamar a polícia. Bruna pediu que ele não fizesse isso. Ela disse que ela e sua filha sairiam imediatamente da estação de trem. Foi doloroso para ela perceber que estavam sendo expulsas até mesmo daquele lugar. Ela ainda não conseguia acreditar que sua vida estava desmoronando. Sempre sonhou em proporcionar a Alice a melhor infância, cheia de felicidade e memórias agradáveis, mas acabaram ficando sem teto. Quando Bruna se viu na rua, percebendo que não tinha para onde ir, ficou com raiva de seu falecido marido.
Sempre acreditou que ele era o homem mais honesto e confiável. Ela o amava e confiava nele, mas, eventualmente, sua filha ficou sem teto por culpa de Leonardo. Como ele permitiu que essa situação acontecesse? Como ele pretendia lidar com suas dívidas? Ele estava mentindo o tempo todo. Se Leonardo não tivesse mentido, Bruna teria encontrado um emprego e, juntos, teriam superado os problemas. Mas ele continuava dizendo que tudo estava bem e que Bruna não precisava trabalhar, e continuava pegando mais empréstimos. Então, Bruna começou a se culpar. Por que não percebeu que seu marido estava em sérios apuros? Mas Leonardo realmente nunca contou à esposa sobre os problemas no trabalho. Enquanto Bruna refletia sobre sua vida, Alice brincava no parquinho. A mulher não percebeu como ela e sua filha chegaram a um parque. Bruna sentou-se em um banco, e sua filha imediatamente foi brincar no escorregador e nos balanços. Mas, de repente, Bruna ouviu a filha gritar: "Mamãe, olhe! O carrinho está rolando e não há ninguém por perto." A mulher não entendeu imediatamente o que Alice estava dizendo. Quando ouviu o grito alto da filha, levantou-se do banco para ajudar a criança, mas a garota estava bem. Ela estava apontando para algo e repetindo: "Mamãe, olhe! O carrinho está rolando em direção à estrada." Bruna olhou na direção que sua filha estava apontando e ficou assustada. O carrinho estava rolando pela calçada em direção à estrada. Bruna imediatamente olhou para a direita e viu que a garota que estava dirigindo o carro nem estava olhando para a estrada. Ela estava falando ao telefone e olhando no espelho. A mulher correu rapidamente até o carrinho e agarrou a alça. Um segundo depois, um carro passou em alta velocidade. Bruna olhou para o menino de olhos azuis que estava deitado no carrinho. O pobre bebê nem percebeu o que havia acontecido. Ele apenas olhou para sua salvadora e piscou. Lágrimas escorreram dos olhos da mulher, pois ela estava com tanto medo de que a vida daquele doce bebê pudesse ter acabado. De repente, um homem correu e abraçou Bruna. "Eu nem sei como te agradecer", disse o estranho. "Você acabou de salvar meu filho. Como posso retribuir?" "Peça qualquer coisa." A mulher ficou confusa e não sabia o que dizer. Nesse momento, Alice correu até ela e agarrou a mão da mãe. "Mamãe, alguém pode roubar nossas coisas", disse a garota. "Por que você deixou nossas malas ali?" "Que menina doce", disse o homem, sorrindo ao olhar para a garota. "Quem precisa das nossas coisas?", disse Bruna, mas depois acrescentou: "Ok, vá para o banco e cuide das nossas malas." O homem ouviu atentamente a conversa entre mãe e filha enquanto falavam. Ele as observou cuidadosamente. Elas não pareciam sem teto, embora suas roupas estivessem manchadas em alguns lugares. Mas a primeira coisa que o estranho notou foram os olhos tristes da mulher que havia salvado seu filho. Parecia que a mulher estava triste há muito tempo e que algo havia acontecido com ela. "Por que você não me conta o motivo de ter saído para uma caminhada com malas pesadas?", sugeriu o homem. Bruna concordou. Ela estava pronta para aceitar qualquer ajuda de qualquer pessoa, afinal, não tinha escolha. Enquanto caminhavam em direção ao banco, o homem se apresentou. Seu nome era Ricardo. Bruna percebeu imediatamente que Ricardo era um empresário de sucesso. Ele usava sapatos muito caros, uma jaqueta e um relógio, e em geral parecia muito autoconfiante. Enquanto isso, Ricardo não conseguia entender o status social de sua nova amiga. Ela não parecia sem teto. Bruna não contou a ele sobre toda a sua vida, mas compartilhou apenas os eventos dos últimos meses. Disse que seu marido havia morrido recentemente e que ele tinha muitas dívidas. Como resultado, ela e sua filha acabaram vivendo na rua, sendo expulsas até mesmo da estação de trem. "Você tem um destino tão difícil", disse Ricardo, enquanto ouvia a história da pobre mulher. "E, após todos esses eventos em sua vida, conseguiu permanecer uma pessoa tão gentil. Decidiu salvar o bebê de outra pessoa, arriscando sua própria vida." "Qualquer pessoa faria o mesmo", disse Bruna. "Melhor me dizer como você perdeu o carrinho com seu filho. Você não parece ser uma pessoa irresponsável." "Foi a babá quem perdeu o carrinho, não eu",
respondeu Ricardo. Pode imaginar, ela me disse que alguém arrancou o carrinho das mãos dela, mas acho que ela está mentindo. Deve ter ficado olhando para o telefone como de costume e esqueceu de travar o carrinho. Ela me ligou chorando e disse que alguém sequestrou o Henrique. Bruna ousou perguntar por que a babá estava passeando com o filho dele e não a mãe do bebê. Ricardo ficou um pouco envergonhado com a pergunta e respondeu que o bebê não tinha mãe, por isso ele estava com a babá. Você ainda não me disse como posso te agradecer, disse o empresário. Mas, depois da sua história, percebi o que poderia fazer por você. Ricardo disse que mora na capital e veio a esta pequena cidade para vender seu restaurante, que mal lhe dava lucro. Ele herdou o restaurante do pai. Você pode fazer o que quiser com este restaurante. É seu agora, disse Ricardo. Não há ninguém no local agora, mas continuo pagando todas as contas. Você pode ficar lá por um tempo. O restaurante tem uma cozinha e até uma sala de banho. Tenho certeza de que é melhor do que morar na rua. Bruna ficou feliz, pois o homem ofereceu não apenas um quarto, mas um restaurante inteiro. Ela imediatamente percebeu o que faria ali. Ricardo pensou que a mulher e sua filha apenas viveriam lá. Ele não sabia que estava dando local a uma confeiteira maravilhosa, além de formada em contabilidade. Ricardo levou Bruna ao restaurante. O local estava em um estado terrível. Todos os móveis estavam de cabeça para baixo. As mesas e cadeiras estavam cobertas com uma camada espessa de poeira e algumas janelas estavam quebradas. Mas a mulher olhou para tudo de maneira completamente diferente. Ela já estava imaginando como poderia decorar o local. Vou te dar as chaves do restaurante e ir para casa. O propósito da minha visita a esta cidade era vender este restaurante. Agora não tenho motivo para ficar aqui, disse Ricardo. Amanhã, enviarei um advogado até você. Ele te dará permissão para usar o local, para que a polícia não faça perguntas desnecessárias. Bruna não conseguiu conter suas emoções e abraçou Ricardo fortemente. Mamãe, este é nosso novo lar? Perguntou Alice enquanto o homem se afastava. Não, querida. É muito melhor do que uma casa, respondeu Bruna feliz. A mulher imediatamente começou a limpar o local. Ela realmente queria transformar o lugar. Felizmente, encontrou Ricardo quando ainda não havia gastado todas as suas economias em comida. Bruna rapidamente pegou todo o dinheiro que tinha e começou a calcular se tinha o suficiente para comprar um conjunto básico de mantimentos. Acho que temos dinheiro para 6 bolos, disse a mulher. Devo verificar o que temos aqui, talvez possa vender algo que não precisamos. Alice observava animada enquanto sua mãe caminhava pelo restaurante, examinando as coisas e movendo os móveis. 2 horas depois, a mulher percebeu que ainda não tinham comido nada, então tirou o resto dos biscoitos que a vizinha havia dado. Mas precisaria ir à loja comprar leite fresco. Bruna levou apenas um mês para limpar o local. Ela limpou todas as paredes, consertou as cadeiras e mesas quebradas e organizou os utensílios. Está bem bonito, disse a mulher, admirando os resultados do seu trabalho. A mulher encontrou uma pilha de papéis no escritório, escreveu um anúncio sobre a confeitaria e os colocou por toda a cidade. No dia seguinte, ela recebeu seu primeiro pedido. Depois que o cliente experimentou o bolo, disse imediatamente que recomendaria a todos os seus amigos. O interior não parece tão elegante quanto poderia, disse a cliente, olhando ao redor. Mas nunca comi um bolo mais delicioso. Sabe, não há boas confeitarias em nossa cidade. Foi assim que Bruna começou seu próprio negócio e gradualmente começou a receber mais e mais clientes. Ela economizava um pouco de dinheiro para si e para sua filha, e o resto era investido no trabalho e na reforma do restaurante. Alice ajudava a mãe com alegria, colocando anúncios sobre a confeitaria e até ajudando a cozinhar e limpar. 6 meses se passaram. O pequeno restaurante estava se tornando cada vez mais popular. Bruna se sentia não apenas uma confeiteira, mas uma verdadeira empresária. Claro, sua formação em contabilidade foi útil, mas, embora fosse uma cidade muito pequena, havia concorrência.
Os proprietários de outros restaurantes perceberam que o antigo restaurante estava começando a atrair clientes novamente. O negócio de Bruna estava crescendo gradualmente. Ela contratou uma excelente equipe, o que lhe permitiu expandir seu cardápio. Muitos tipos de inspeção começaram a visitar o restaurante, mas a mulher não tinha medo. Ela não queria perder o que criou. Este restaurante era a única chance de ela e sua filha terem um futuro normal. Os inspetores do Corpo de Bombeiros e do Serviço Sanitário ficaram satisfeitos com os resultados das inspeções. Bruna também os tratou com seu bolo especial e prometeu fazer 3 pedidos para eles gratuitamente. Todos os inspetores ficaram satisfeitos. Mas quando os oficiais vieram verificar a licença de alimentos, surgiram problemas. No entanto, Ricardo a ajudou com isso. Ele ficou surpreso ao saber que Bruna conseguiu reformar o restaurante. O homem pagou a quantia necessária e ninguém mais fez perguntas a Bruna. Depois dessa situação, Ricardo esqueceu novamente sobre a cidade e o restaurante. O homem não acreditava que uma mulher sem teto poderia ter sucesso no ramo de restaurantes. Ele pagou pela licença apenas para evitar problemas, pois ainda era o dono do restaurante. Bruna relaxou e continuou a trabalhar e desenvolver seu negócio. 3 anos se passaram desde que Ricardo deu o restaurante a Bruna. O empresário há muito esquecera sobre a situação com a licença. Ele tinha certeza de que a mulher e sua filha estavam apenas morando no prédio, mas um dia o assistente de Ricardo o aconselhou a vender o restaurante. Colaboramos com grandes empresas estrangeiras, mas ao mesmo tempo você é dono de algum restaurante obscuro. O que ela faz lá? Vende tortas? É esse tipo de reputação que você quer, Henrique? Não posso fazer isso com ela. Afinal, ela salvou a vida do meu filho, disse Ricardo teimosamente. Acho que você já agradeceu essa mulher o suficiente deixando-a morar lá por alguns anos, continuou Henrique. Pelo menos vá lá e verifique suas instalações. Talvez ela já tenha se mudado. Ricardo concordou que deveria verificar o negócio de Bruna. Afinal, não tinha ideia de quem ela era e não queria problemas. O homem deixou Henrique com a babá e foi para a pequena cidade. Ao entrar na cidade, ele notou um outdoor dizendo que havia um restaurante com uma estrela Michelin naquela cidade. Também havia uma foto do interior do restaurante. Uau! Maravilhou-se Ricardo. Não posso acreditar que possa haver um restaurante com estrela Michelin em uma cidade tão pequena e esquecida por Deus. Deve ser o restaurante daquela mulher sem teto, brincou Henrique. Ele estava certo de que o chefe sentiria pena de Bruna novamente e mudaria de ideia sobre expulsá-la e vender as instalações. Então decidiu acompanhar seu chefe a esta cidade para lembrar Ricardo do motivo da visita. Mas quanto mais Ricardo se aproximava do restaurante, mais surpreso ficava. Havia cada vez mais carros na estrada, parecia que todos os carros estavam indo na mesma direção que ele. Quando o homem chegou ao destino, não conseguiu pronunciar uma palavra. Eu não sabia que as pessoas de uma cidade pequena ganhavam tanto dinheiro. Há tantos carros caros aqui. Pergunto-me por que todos estão estacionados em frente ao meu prédio, disse Ricardo surpreso. Os homens estacionaram do outro lado da rua, pois não havia onde estacionar no restaurante, e saíram do carro. Não, isso não pode ser, disse Ricardo, apontando para seu restaurante. Havia uma placa confirmando a estrela Michelin. Como isso é possível? Perguntou Henrique. Você verificou a receita que este restaurante gera para nós? Perguntou Ricardo ao seu assistente. Henrique corou e abaixou a cabeça. Ricardo apertou os lábios irritado. Eles se aproximaram da entrada, mas um estranho correu até eles e disse: desculpe, mas todas as mesas aqui estão reservadas. Fiz uma reserva há um mês e não vou ceder meu lugar para você. Na verdade, sou o dono deste lugar, disse Ricardo seriamente, ajustando sua jaqueta. Você não parece a Bruna, disse o estranho indignado. Ricardo ignorou as reclamações do homem e abriu a porta. O interior era exatamente como na foto do outdoor na entrada da cidade. Naquele espaço aconchegante e elegante, era simplesmente impossível reconhecer o lugar que Ricardo havia deixado há anos. Alice correu até Ricardo. Olá,
Eu me lembro de você, gritou a garota feliz. Pode chamar minha mãe aqui ou me levar até ela? Perguntou Ricardo educadamente. Alice, feliz, assentiu e pegou a mão do empresário. Bruna ficou radiante ao ver Ricardo. Pensei que nunca mais te veria, disse a mulher. Bruna estava deslumbrante, parecia que tinha rejuvenescido 10 anos e perdido peso. Como uma pessoa que faz doces pode parecer tão maravilhosa, disse Ricardo sorrindo. Bruna corou e ofereceu ao homem um lugar na mesa. Ela contou como conseguiu melhorar tanto o restaurante. Ficou surpresa ao descobrir que um crítico de restaurantes havia visitado o local. Aparentemente, ele ajudou o restaurante a ganhar uma estrela Michelin. Nosso restaurante foi incluído em uma lista dos melhores restaurantes da nossa cidade e depois fomos destaque em um artigo publicado em uma revista muito importante. Depois de ler o artigo, descobri que um famoso viajante havia nos visitado. Ele tem um blog na internet sobre suas viagens e contou sobre o nosso restaurante. Ele tem vários milhões de seguidores, e é por isso que pessoas de outras cidades começaram a vir até nós. Mas por que não me contou sobre isso? Perguntou Ricardo surpreso. Como pude perder essa informação? Naquele momento, Henrique tossiu suavemente. Tentei ligar e enviar mensagens. Até consegui encontrar seu e-mail comercial, mas você ignorou todas as minhas mensagens, disse Bruna, olhando incrédula para Henrique. Ricardo também olhou desconfiado para seu assistente. Eu só estava protegendo você de informações desnecessárias, tentou justificar-se Henrique. Achei que essa mulher só queria pedir dinheiro ou algum outro tipo de ajuda. Você mesmo deu as instalações para ela, isso foi há 3 anos. Você é o proprietário das instalações e as aluga para mim, mas ainda queria te contar sobre meu progresso, mas você estava indisponível, acrescentou Bruna. Não preciso da receita deste restaurante, disse Ricardo. É seu negócio e seu mérito. Não tenho ideia de quanto trabalho você teve que fazer para chegar a este nível. Bruna corou novamente e sugeriu a Ricardo que jantassem juntos para falar sobre o restaurante em um ambiente informal e compartilhar o que havia acontecido em sua vida nesses 3 anos. Ricardo concordou felizmente. Ele realmente ia sugerir o mesmo. Henrique voltou para a capital, pois percebeu que agora seu chefe estava bravo com ele. A mulher compartilhou sua história de sucesso. Ricardo tentou entender o segredo desse sucesso e admitiu sinceramente que não seria capaz de levar um restaurante a esse nível. Meu segredo é simples. Amo o que faço. Sempre sonhei em me tornar uma confeiteira, respondeu Bruna modestamente. Além disso, estava muito motivada quando entrei neste restaurante. Não tinha nada e percebi que precisava trabalhar muito para dar um futuro decente à minha filha. No próximo ano, Alice vai para a escola. Decidi enviá-la para uma boa escola particular, para que ela possa obter uma educação decente, no futuro, ingressar em uma boa universidade no exterior. Ela sonha em estudar no exterior, assim como eu. Ricardo parou de comer e perguntou, embora fosse difícil fazer isso porque a comida estava excelente, o que quer dizer com assim como você? Você estudou no exterior? Perguntou Ricardo surpreso. Sim, estudei no exterior, respondeu Bruna. Meu marido Leonardo sempre tentou realizar todos os meus sonhos. Quando descobriu que eu estava grávida, ele realmente queria me fazer feliz e pagou meus estudos em uma escola de confeitaria na França. Fui para Paris, para uma escola onde os melhores confeiteiros do mundo ensinam. Talvez isso também tenha ajudado o restaurante a ganhar uma estrela Michelin. Eu entendo seu marido, disse Ricardo, sorrindo enigmaticamente. Também gostaria de realizar todos os sonhos de uma mulher como você. Bruna corou novamente. Ela percebeu a maneira como o homem a olhava. Ficou um pouco constrangida, pois parecia que estavam em um encontro romântico. Ricardo admirava não apenas a beleza dessa mulher, mas também sua forte personalidade. Ele não tinha ideia de como ela teve que trabalhar duro para obter esses resultados em tão pouco tempo. Agora você sabe quase tudo sobre mim, disse Bruna enigmaticamente. Mas tudo o que sei sobre você é que você tem um filho. Por que não me conta um pouco sobre você? Para ser honesto, não tenho muito a contar, disse Ricardo.
Não sofri situações trágicas e nunca realizei grandes feitos. O que quer dizer com o nunca realizou grandes feitos? Perguntou Bruna. Você está criando um filho que não tem mãe, isso não é um feito? O que aconteceu com sua esposa? Nunca tive uma esposa, disse Ricardo, tentando mudar o assunto da conversa, mas Bruna foi persistente. Essa mulher realmente sabe como conseguir o que quer, pensou Ricardo, e decidiu contar sua história. A razão para essa reticência era que ele tinha vergonha de seu passado. Ricardo nasceu em uma família de milionários. Nunca conheceu a pobreza. O homem herdou todo o seu dinheiro, negócios e ações dos pais. Desde a infância, foi treinado para administrar os negócios da família. Quando completou 30 anos, percebeu que não havia criado nada em sua vida por conta própria. Tudo o que tinha, havia herdado do pai. Ricardo percebeu que queria começar uma família, mas, acima de tudo, queria ter um herdeiro. Mas Ricardo não conseguia encontrar uma mulher decente para formar uma família. Todas as garotas que conheceu não planejavam se tornar mães no futuro próximo. Certa vez, Ricardo foi a uma boate onde um de seus amigos estava dando uma despedida de solteiro. Claro, havia muitas dançarinas. Ricardo foi para casa com uma delas e, 2 semanas depois, essa dançarina, Lúcia, voltou à sua casa. A garota disse que estava grávida e precisava de dinheiro para interromper a gravidez. Ricardo imediatamente disse que não permitiria que isso acontecesse. Você ia se casar com uma garota que conheceu em uma boate? Perguntou Bruna chocada. Eu só queria ter um bebê, tentou justificar-se Ricardo. Foi uma situação complicada, mas ela se recusou a se casar comigo de qualquer maneira. Bruna não entendeu por que Lúcia recusou-se a casar com um milionário, mas pelo menos ela deu à luz um bebê. Ricardo decidiu contar como a história terminou. Ele persuadiu Lúcia a dar à luz seu bebê e prometeu sustentá-la pelo resto da vida e criar o bebê sozinho. Claro, a garota não poderia recusar tal oferta. Não é surpreendente, viu Bruna? Ela decidiu apenas pegar o dinheiro e viver feliz para sempre. Mas como é possível que uma mãe não queira ver seu bebê? Lúcia nunca mais poderá ver ninguém, respondeu Ricardo baixinho. Quando estava viva, ela não queria ver seu filho também. Sabe, pensei que proporcionaria a Lúcia a vida dos sonhos dela, mas minha oferta a matou. Ricardo tomou um gole de vinho de seu copo. Sua garganta estava seca. Então ele continuou sua história. Após o parto, Lúcia deu-lhe o bebê e nunca perguntou sobre o filho. O homem transferia dinheiro para a conta bancária de Lúcia todos os meses, como prometido. Aparentemente, a vida dela era tão monótona que começou a gastar aquele dinheiro em substâncias ilícitas. O coração dela não aguentou. Faz quase 3 anos que ela morreu, mas ainda não consigo me perdoar por isso. É por isso que não queria te contar toda a verdade. Mas não foi culpa sua, disse Bruna, colocando a palma da mão sobre a mão de Ricardo. O homem se surpreendeu um pouco. Foi uma escolha dela. Você também me ajudou, permitindo que eu ficasse neste prédio. Eu poderia ter começado a beber álcool também ou morado aqui em ruínas, pedindo esmolas na rua, mas escolhi um caminho diferente. Lúcia também tinha muitas opções de como usar o dinheiro que você estava dando a ela. Obrigado, disse Ricardo baixinho, olhando nos olhos de Bruna. Parecia que o homem estava esperando por essas palavras de alguém desde a morte de Lúcia, mas não compartilhou seus sentimentos com ninguém. Seus amigos nem sabiam que Ricardo pensava todos os dias sobre a garota que achava ter matado. A situação de Bruna era muito pior do que a de Lúcia, mas ela conseguiu se recompor e começar seu próprio negócio. Ela tinha apenas um restaurante abandonado e o desejo de viver e proporcionar uma vida feliz para sua filha. No dia seguinte, Ricardo voltou para a capital, mas não conseguia esquecer os lindos olhos de Bruna, que ainda pareciam tristes, embora ela tivesse conseguido muito nos negócios. Bruna era muito solitária. Muitos homens bem-sucedidos mostraram interesse nela e tentaram cortejá-la, mas ela os rejeitava. Ricardo de repente percebeu que nunca mais encontraria uma mulher tão motivada e gentil quanto Bruna. Percebeu que toda vez que abria os olhos de manhã, a primeira coisa que pensava era nela.
Um dia, o homem decidiu enviar uma mensagem perguntando como ela estava. Ele digitou uma mensagem, mas hesitou em enviá-la por muito tempo e acabou enviando acidentalmente enquanto tentava limpar a tela do telefone. Bruna respondeu imediatamente, também perguntando como ele estava. Durante 6 meses, eles se comunicaram por mensagens de texto. Ricardo percebeu que não queria mais falar com Bruna apenas por mensagens. Queria ouvir sua voz suave, olhar em seus olhos gentis, mas um pouco tristes, segurar suas mãos e abraçá-la tão apertado quanto no dia em que se conheceram. Finalmente, ele voltou para a pequena cidade, confessou seus sentimentos e propôs que ela se mudasse para a capital, prometendo abrir um restaurante para ela lá. E ela certamente conseguiria levar o novo restaurante ao mesmo nível. Mas como posso deixar este restaurante? Perguntou Bruna surpresa. Afinal, investi muito esforço e tempo nele. As pessoas amam este restaurante. Não posso simplesmente deixá-lo. Não estou sugerindo que você o deixe, disse Ricardo afetuosamente. Mas você pode encontrar um bom gerente. O restaurante continuará funcionando com sucesso e você pode vir aqui sempre que quiser. Bruna aceitou a oferta. A ideia de que na capital Alice poderia frequentar uma boa escola, onde poderiam prepará-la para estudar no exterior, convenceu a mulher. Era difícil encontrar uma escola de tal nível em uma cidade pequena. Bruna nomeou Ana como gerente do restaurante, a mesma Ana que, uma vez, não a deixou passar a noite em seu apartamento alugado. Bruna muito esquecera sobre aquela situação, então quando a garota veio pedir ajuda, a mulher a contratou. Ana precisava urgentemente de dinheiro para pagar o aluguel. Alguns bandidos a roubaram e levaram tudo que seus pais haviam mandado. Mamãe e papai não acreditaram na filha e assumiram que ela só queria comprar roupas novas. No início, Ana trabalhou no restaurante como garçonete, mas a garota trabalhava diligentemente e se esforçava muito para mostrar bons resultados. Um ano depois, Bruna promoveu a posição de assistente pessoal. Agora, a mulher decidiu confiar o restaurante a Ana, promovendo-a à posição de gerente. Alice ficou muito feliz ao saber que se mudariam para uma cidade grande. Ela ficou ainda mais animada ao saber que teria um irmão de 3 anos, mas eles nunca desenvolveram um amor fraternal. Eles se tratavam como amigos. Quando a garota completou 18 anos, foi estudar no exterior, mas não na França, como Bruna sonhava, mas na Itália. Henrique também foi para a Itália quando completou 18 anos. 5 anos se passaram. Alice e Henrique estavam morando na Itália e eram felizes juntos. Eles iam contar aos pais que planejavam se casar. Finalmente, nossos filhos estarão aqui em breve. Não os vemos há mais de 1 ano, disse Ricardo no dia anterior à chegada de Henrique e Alice. Sim, Alice não nos visita há mais de 1 ano. Está sempre se preparando para desfiles de moda e fazendo uma nova coleção, concordou Bruna com o marido. Aliás, ela disse que quer nos apresentar ao noivo dela. Uau, maravilhou-se Ricardo. Henrique também disse que viria com sua noiva. Eles se entreolharam surpresos. Agora, o casal aguardava ainda mais ansiosamente o dia da chegada dos filhos. Bruna fez um enorme bolo, pois achava que haveria muitos convidados em casa. Ricardo sempre elogiava a culinária da esposa, observando que, após o casamento, ganhou alguns quilos por causa dos doces dela. Não me culpe por isso, riu Bruna. Também como meus doces, mas não estou acima do peso. Ricardo riu da piada da esposa, mas a diversão deles foi interrompida pelo mordomo, que os informou que um carro havia chegado ao portão. O casal imediatamente saiu, mas não viu ninguém além de seus filhos. Quando Henrique e Alice se aproximaram dos pais, Ricardo e Bruna se entreolharam. Mas vocês disseram que viriam com seus amores, disse Ricardo. Algo está errado. Quando nossos convidados chegarão? Arriscou perguntar Bruna. Henrique e Alice se entreolharam, sorriram e então pegaram as mãos um do outro. Papai, conheça meu noivo, Henrique, anunciou Alice orgulhosamente. Mamãe, este é meu noivo. O nome dele é Henrique e ele é um homem maravilhoso, disse Alice. Ricardo e Bruna sentaram-se nas cadeiras no terraço, surpresos.
Eu te disse desde o início que eles não se tratam como irmãos, disse Bruna chocada. Essa é uma notícia maravilhosa, animou-se Ricardo. Estou feliz por nossos filhos. Você não está? Estou feliz, mas é muito inesperado, respondeu Bruna imediatamente. Mas a festa de casamento deve ser na nossa cidade. Henrique e Alice riram e responderam que não planejavam de outra maneira. Assim, outra família forte foi criada, e, após o casamento, os recém-casados voltaram para a Itália, mas visitavam frequentemente seus pais e os convidavam para a Itália. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.